Bom, então, boa tarde a todos e todas. Sou a professora Cristiane, atual coordenadora do programa de pós-graduação em estudos linguísticos. E hoje, né, temos a satisfação de receber aqui a professora doutora Kíria Rebeca Finardi, da Federal do Espírito Santo, que vem para um bate-papo, né? Nós intitulamos aqui o bate-papo sobre possibilidades de internacionalização na área de letras. Quero lembrar que essa iniciativa, né, na verdade, ela faz parte das ações do projeto Internacionalização em Pesquisa, Práticas e Pesquisas do PPG-UFO, e vem mesmo como uma iniciativa, né, uma tentativa de colocarmos a questão da internacionalização na ordem do dia, né, com as possibilidades e desafios que todos encontramos. E assim, para nós é uma felicidade, é uma honra muito grande ter você aqui, Kíria. Eu brinquei que assim, ela veio para o Interufo, né, para a Semana de Internacionalização, e ela nem deu tempo dela chegar, né, em Vitória, eu já estava laçando ela, falando, você não quer fazer uma fala para nós, né? Porque assim, é sempre muito bom ouvi-la, mas a nossa necessidade também de ouvir, né, a questão da internacionalização voltada mais para a questão da área da linguagem, né, dos estudos da linguagem. E Kíria tem uma vasta experiência. Então, a nossa ideia, de fato, é fazer aqui um bate-bola, né, fazer aqui um diálogo, mas vou fazer, né, para a gente seguir o protocolo, gostaria de apresentar a Kíria, vou ler aqui uma pequena biodata dela. Então, Kíria Rebeca Finardi é mestre e doutora em letras em inglês e professora associada do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, onde também atua na Comissão Permanente de Internacionalização. Ela foi presidente da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB, e é co-criadora, co-coordenadora da Associação Ibero-Americana de Linguística Aplicada e vice-presidente da Associação Internacional de Linguística Aplicada, o AILA. Tem experiência na área de internacionalização da educação superior em linguística aplicada, né, tem inúmeras publicações, né, tem um site que depois já disponibilizamos, mas vamos disponibilizar de novo, né, mais de 200 trabalhos, né, publicados, sendo citada por mais de 1.600 pessoas, segundo o Google Acadêmico. Então, Kíria, muito obrigada, né, por estar aqui. Temos certeza que vai ser um diálogo aqui para nós muito esclarecedor, muito produtivo. Temos muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? Mas obrigada por ter aceito o convite, né? Sabemos aí da sobrecarga da sua agenda. Eu aqui agradeço. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Então, eu quero dizer aqui publicamente e aproveitar que está sendo gravado para ninguém poder escapar disso daqui, que eu só aceitei esse convite para esse cafezinho, para esse bate-papo aqui, online, na esperança de que um dia ele se torne presencial e que eu vá até aí tomar um cafezinho, comer um queijo mineiro com vocês. Sem dúvidas. E antes da gente começar... Sem dúvidas. Com certeza. Está convidada 2 vezes. E antes de começar esse bate-papo, eu queria assim, só fazer, em vez de, na verdade, vocês começaram com perguntas ou provocações para mim, eu tenho uma pergunta para vocês também. Como é que o PPGEL, é PPGEL, né? Isso. Como é que o PPGEL foi classificado na última avaliação da CAPES? Qual a nota? Nota 6. Nota 6. Então, já é um programa, pelo menos na avaliação, né, internacionalizado. E eu acho que é muito importante, não só, lógico, a gente pensar no programa em si, e na área, né, de linguagens, na área de letras, mas também assim, pensar na questão da internacionalização e como é que a gente pode melhorar, ou enfim, aprofundar aquilo que a gente já tem iniciado, principalmente, eu acho que a internacionalização ela é importante para todos os programas e para todas as áreas, mas principalmente, gente, para a nossa área, que é a área de letras, né? A área de linguagem. Eu até diria que é uma condição sine qua non, né? O que para os outros programas talvez seja uma opção, para os programas de letras e de linguagens, né, de línguas, deveria ser algo que já faz parte, né, da própria condição do programa. Até porque nós sabemos que justamente questões que envolvem as línguas, elas podem não só ampliar, mas inclusive impedir
né, a circulação e a internacionalização do conhecimento. Então, eu fico sempre muito feliz de poder falar, em geral, do tema de internacionalização, mas principalmente quando a gente tem a oportunidade de falar com especialistas como vocês, né? Pessoas que estão vinculadas a um programa de pós e um programa de pós em letras, né? Que é justamente a nossa praia. Então, como diz não sei se é o mineiro, isso para mim, falar de internacionalização e de línguas é mamão com açúcar, né? É mel no mamão. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo. E vamos lá, então, para as perguntas e provocações. Tá, bom, acho que a gente poderia começar, né, com a questão basilar, que é como que você entende, afinal de contas, a internacionalização, né? Porque sabemos aí que há inúmeros conceitos, né, às vezes é um conceito em construção, sem dúvidas, né? Mas como você, que não apenas teoriza, mas tem prática, né, experiência da internacionalização, vê esse fenômeno ou processo? Antes de responder a tua pergunta, Cris, eu vou contar um pouquinho de como que eu cheguei nesse objeto de pesquisa e como que eu comecei a trabalhar com internacionalização, que talvez responda um pouquinho dessa pergunta, porque foi talvez de forma um pouco ingênua, olhando para a internacionalização, como a maior parte das pessoas que escuta pela primeira vez esse termo, elas pensam, puxa, internacionalização, que legal, é você, né, ter essa visão global, essa visão internacional, diálogos internacionais. Então, em geral, quando nós escutamos esse termo, a maior parte das pessoas vê o lado positivo, o lado, não sei, glamouroso, né, da internacionalização. E era mais ou menos assim que eu via há 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas antes de trabalhar com internacionalização, eu já tinha uma crença que vai permear a minha visão de internacionalização, de que o conhecimento ele não deveria ter barreiras e fronteiras, sejam elas geográficas ou linguísticas. E eu tinha uma visão de que o acesso a certas línguas e certas tecnologias poderia tanto ampliar quanto impedir o acesso ao conhecimento de algumas populações. Então, na época, isso bem antes da pandemia, 2010, antes do Ciências Sem Fronteiras também. A gente já pensava, por exemplo, como é que a gente poderia ampliar o conhecimento, inclusive acesso ao ensino superior, por exemplo, no Brasil. Falando num país com tamanho continental, com populações e com pessoas que não teriam condições, muitas vezes, de ter uma universidade perto delas. Então, na época em que o ensino à distância ele já era muito criticado, eu via não só o ensino à distância, mas o uso de algumas tecnologias para poder dar acesso à informação e ao conhecimento como uma estratégia para que o conhecimento não tivesse fronteiras. E eu tinha também essa crença de que algum conhecimento de tecnologia, ou seja, acesso à internet, e algum conhecimento de inglês, ele permitia que as pessoas tivessem mais ou menos acesso ao conhecimento, já que praticamente 80% dos conteúdos estão publicados em inglês. Então, na época, eu, como professora de inglês, imaginava, meu objetivo não era formar pessoas para falar fluentemente como um americano, como um britânico, era principalmente formar pessoas para que tivessem acesso ao conhecimento que era produzido principalmente nesse idioma, porque eu acreditava e continuo acreditando que a gente precisa ter, a gente não pode ter essas barreiras no conhecimento. Então, no início, a minha visão de internacionalização seria esse fluxo, essa coprodução, né, onde todos participam. A gente sabe que a ciência é algo que deveria melhorar ou deveria evoluir de forma cumulativa, ou seja, o resultado de que um pesquisador faz hoje vai iluminando resultados dos pesquisadores lá na frente, mas para que isso ocorra, as pessoas teriam que se ler, teriam que ter acesso a essas pesquisas. E eu vi essas duas barreiras. Então, no início, a minha visão de internacionalização era sem barreiras, sem fronteiras. E eu continuo, de certa forma, com essa visão ingênua de que o ideal perdão, seria essa visão de internacionalização, ou seja, esse diálogo, esse banquete
de conhecimento onde todo mundo senta na mesa. Mas, depois de começar a estudar um pouquinho sobre o tema, e depois de olhar para esse fenômeno, principalmente desde o nosso locus de enunciação na América Latina, no Brasil, eu comecei a perceber que a nossa posição no Brasil em relação à internacionalização, ela era periférica e incipiente. A gente se limitava a importar conhecimento, não exportar. A gente exportava alunos, mas não recebia alunos internacionais de fora. E a gente tinha sempre, nesses diálogos internacionais, a gente estava sempre na posição de garçom, sempre servindo a mesa, mas a gente nunca sentava para participar do banquete. Então, eu comecei a me perguntar quais eram as questões geopolíticas e as questões que poderiam nos ajudar no Brasil a fazer parte efetivamente desse banquete. E foi aí que o meu interesse talvez se voltou com mais força ainda para a questão das línguas, porque a gente vê que existe uma correlação muito forte entre as línguas e os locais onde uma pesquisa é feita e como aquela pesquisa ela é avaliada, circulada, e etc. E é então nesse sentido que eu tenho tentado concentrar os meus esforços, em tentar, em primeiro lugar, eliminar as barreiras que nós temos, sejam elas geográficas, linguísticas ou geopolíticas, para a circulação do conhecimento e para a troca efetiva, horizontal e não vertical, né, de cima para baixo do conhecimento. E, em segundo lugar, para que a gente possa, nessas trocas, colocar os nossos ingredientes também, o nosso sabor, os nossos pratos nessa mesa para sentar e comer com os outros, né? E não simplesmente estar... Eu não tenho problema nenhum em servir e não tenho problema nenhum em cozinhar, mas eu acho que, eventualmente, a gente também deveria ter um lugar na mesa para fazer parte do banquete, né? Então, são essas as questões que eu tenho tentado pesquisar e essa minha visão de internacionalização, que deveria ser um banquete, enfim, que eventualmente deveria ser preparado, servido e saboreado por todos, né? Alternando esses papéis. Não sei se eu respondi. Legal demais. Você acaba de me lembrar de um poema do Langston Hughes chamado I Too, sabe? I too, é bem isso que você está dizendo, né? Mas, Kíria, eu queria fazer também, eu queria que você fizesse uma ponderação a respeito, assim, de como é que a gente começa a pôr a mão na massa, né? Então, num primeiro momento, a gente fica pensando onde é que começa esse movimento de internacionalização, né? Onde e como? Então, aqui eu queria fazer uma pergunta que na realidade é bipartida. Primeiro, a internacionalização, né, começa na universidade? Essa é uma pergunta. E a outra é como começar esse movimento, né? Se sim ou se não, como a gente começa? Você mencionou, né, 12 anos atrás esse processo já estava assim, em desenvolvimento, quer dizer, algo que chegou para você há 12 anos, né? Então, é apenas na universidade que a gente tem que se preocupar com a internacionalização? É um pouco antes, né? Como é que, e como a gente começa? Quais são os kickstarters para a gente pensar, né? Olha, vamos fazer como o Jack, né? Vamos por partes, disse o Jack. É horrível essa metáfora, né? Às vezes eu esqueço e ainda continuo usando. Mas você perguntou, será que é só a universidade que deve internacionalizar? Antes de te responder, vou devolver com a pergunta. Eu acho que a pandemia mostrou para a gente que um vírus pequenininho, lá na China, pode afetar o que acontece aqui no Brasil. E não só pode afetar o que acontece aqui no Brasil, mas nós não teríamos conseguido encontrar a vacina no tempo recorde que ela foi feita se um país apenas, ou um laboratório apenas, estivesse buscando essa solução. Então, será que é só a universidade que tem, e só os pesquisadores que têm que internacionalizar?
E aqui a minha pergunta é no seguinte sentido: se tem uma lição que dura, que eu acho que nós aprendemos com a pandemia, eu acho que é a lição de que nós vivemos num mundo globalizado, um mundo cada vez mais interdependente. A gente está vendo com os desastres no Rio Grande do Sul agora, com, né, essa bagunça no meio ambiente que a gente está vivendo, e no clima que a gente está vendo, que a gente depende uns dos outros. E, obviamente, que a gente não pode ter a crença ou, né, o orgulho de pensar que nós, no ensino superior, na academia, na pesquisa, vamos resolver todos os problemas. Obviamente que não. Porém, eu diria o seguinte, principalmente num país como o Brasil, que é um país que não é um país rico e que tem recursos escassos para a pesquisa. Quando o cobertor é pouco, né, aqui no Espírito Santo eles têm esse ditado: quando o pirão é pouco, quando a farinha é pouco, primeiro o pirão para mim. Né? Então, assim, se os recursos são poucos e a gente não pode investir em todos os tipos de pesquisa, então, necessariamente, o tipo de pesquisa que nós deveríamos fazer, eu acredito que deveria ser uma pesquisa que melhorasse a qualidade de vida, que melhorasse a realidade, principalmente no nosso entorno local. Então, nesse sentido, eu acredito que, para que a gente possa fazer com que as pesquisas dialoguem com a sociedade, a gente não pode falar que é somente a internacionalização, o ensino superior que vai se internacionalizar. A sociedade, querendo ou não, nós já estamos internacionalizados. Façam o teste, tentem comprar um tênis, qualquer roupa, qualquer coisa, que não tenha a etiquetinha Made in China. Vocês vão ver a dificuldade que vocês vão encontrar de comprar alguma coisa que seja produzida. É muito difícil a gente conseguir, fora os doces, né, e as maravilhas que vocês produzem em Minas Gerais. Mas, assim, são itens muito específicos, aqueles que a gente só encontra aqui. A maior parte das coisas que nós consumimos já são completamente globalizadas. Nós vivemos uma realidade globalizada, não só dos produtos, mas para o bem e para o mal, das coisas boas e negativas que a gente sofre como parte dessa globalização. Então, a primeira pergunta que é se deveria ser só a universidade internacionalizada? Não. Na verdade, a sociedade. E essa internacionalização e essa necessidade de quebrar barreiras, que eu comentei aqui, linguísticas, por exemplo, não deveria acontecer só na universidade. Aliás, nós sabemos, né, que o problema estoura para nós aqui na universidade, mas ele começa lá atrás. Não adianta a gente querer, no ensino superior, resolver um problema que começou lá atrás, na educação básica, né? Mas a gente está sempre tentando, enfim, resolver dentro daquele quadrado que nos corresponde. Então, como eu estou hoje no ensino superior, eu tenho tentado, pelo menos assim, naquele quadrado que me corresponde, ver como é que a gente pode internacionalizar o ensino superior, ciente de que esse seria o final da pirâmide, né? Que a base, que é a educação básica e a sociedade como um todo, deveria fazer parte desse processo de internacionalização também. E para responder a segunda parte, né? Como é que a gente começa a colocar a mão na massa, como é que a gente começa a se colocar em relação a isso, quando eu estive aí em Uberlândia, na Interuful, eu fiz assim um pequeno histórico de como é que a internacionalização no ensino superior começou no Brasil, com Ciências Sem Fronteiras em 2012, depois Idiomas Sem Fronteiras 2014, depois o CapSprint. Eu comentei, eu não sei se vocês lembram disso, que esses programas, apesar deles terem sido importantes, né, para alavancar, para dar um kick-off e investimentos e recursos também para a internacionalização, eles são programas que vieram de cima para baixo. Então, nada de errado em a gente se credenciar, participar e se beneficiar desses programas. Mas todas as vezes que a gente esperar ações de cima para baixo acontecerem, sem nós, na base, tomarmos a iniciativa, a gente vai estar, de certa forma, reproduzindo os mesmos fluxos que a gente critica da internacionalização lá fora. Né? A gente diz que a gente importa mais do que exporta, conhecimento, né? Exporta mais alunos do que recebe. Então, de alguma forma, a gente tem que, eu acredito, ter iniciativas mais locais, mais pessoais, com mais autonomia das pessoas, dos programas e das instituições,
sem depender tanto desses programas nacionais, que são maravilhosos, têm uma série de benefícios, mas a gente não pode depender só dos programas nacionais, até porque vivemos num país que às vezes tem programa, às vezes não tem, às vezes tem recurso, às vezes não tem. E a gente vai depender disso para internacionalizar? E aí, até puxando um gancho, né? Porque me parece, né, que às vezes a internacionalização é um pouco esse trabalho de formiguinha também, né? Porque assim, quando você tem um edital, você já tem as condições, ainda assim não está posta a questão, mas às vezes a gente se pega pensando assim, né, nessa operacionalização, né? Por exemplo, né, Maíra vai fazer um pós-doc agora, né? Como que foi o processo, né? De sentar, ter que pesquisar na internet, onde eu tenho um professor que converse, né, com o meu trabalho, porque me parece que é um pouco isso, né? O professor Valdenor sempre insiste nessa questão da construção, que às vezes a gente está na universidade e acha que, olha, está ali a internacionalização, deixa eu me apropriar dela. Isso não vai acontecer, né? Mas que como você também, né, no início foi isso de sair, né, procurando, né, batendo na porta, vamos conversar, vamos fazer uma parceria. Exatamente. E esse vamos fazer uma parceria, vamos internacionalizar, essas ações individuais ou institucionais, Cris, são instituições que não se limitam à pesquisa e que elas podem e devem, na minha opinião, perpassar as 3 missões da universidade. Então, a extensão, o ensino e também a pesquisa. Então, mesmo que o programa de pós, a gente sabe que os programas de pós estão mais focados na pesquisa. Eu acredito que uma internacionalização e uma missão, digamos, mais completa do programa e da própria instituição seria articular a internacionalização na pesquisa, no ensino e na própria extensão que pode advir desses projetos. Eu vejo, por exemplo, o potencial que vocês têm em Uberlândia, da própria universidade, não só interdisciplinar, mas também assim com a comunidade que está em torno de vocês, de trabalhar a internacionalização de formas super locais, super interessantes, mas acho que a gente muitas vezes não reconhece como sendo. Eu conversei, enquanto eu estava na Interufu, com alguns alunos internacionais que estavam aí. Eu não lembro se era Síria, Maíra, aquele rapaz que conversou comigo, você lembra? Do Irã. Do Irã. Outros da América Latina e da África. E é interessante que muitas vezes nós temos, por exemplo, comunidades de refugiados, comunidades de indígenas, comunidades em torno da gente, mas a gente não tende a ver o potencial disso para a internacionalização. Para nós, a internacionalização é um certo público que vem de um certo país ou de um certo grupo de países, e esse, eu acredito que é um dos entraves e dos problemas da gente se adaptar ou da gente fazer internacionalização apenas com os programas nacionais. Porque cada programa nacional vai vir com o seu edital, com a sua pauta, e vai dizer o que para ele é a internacionalização. Para dar um exemplo, o programa CapSprint, por exemplo, que o Interufu faz parte, né, do CapSprint. Eu não sei se vocês viram, ela tem uma lista, um anexo com 26 países, sendo que desses países, pouquíssimos fazem parte de América Latina, nenhum da África e Ásia. Isso mostra que o programa, a CAPES, para a CAPES, internacionalização significa o quê? Países Europa e Estados Unidos, ponto. E não tem problema nenhum, é problema da CAPES isso. Mas isso não quer dizer que vocês, enquanto instituição, enquanto programa, enquanto professores, tenham que se limitar a essa visão. Por que nós não podemos trabalhar com refugiados? Por que nós não podemos trabalhar com comunidades que estão no nosso entorno e que também fazem parte dessa missão de internacionalização, né? Perdão. Eu queria também te ouvir um pouco, falar disso que você coloca, né, no seu site, dos projetos virtuais de internacionalização, né? Porque é claro que também eles são, né, um convite, como você disse, né, em tempos de escassez, né, os recursos não são né, tão grandes assim, quando tem o edital, você vai ter a questão da concorrência, uma bolsa para dividir não sei para quantas pessoas, tal.
mas me parece, a pandemia acho que também acenou muito nesse sentido, né, dessas possibilidades. Então, que você falasse um pouco, né? Quer dizer, o que seria, afinal de contas, como se estabelece um projeto virtual, né? A gente se reunir online e trocar ideias, né? Então, assim, novamente, essa, né, mão na massa mesmo, que a gente gostaria de ouvir você falar um pouquinho. Certamente, Cris. Eu, assim, sou uma divulgadora, motivadora dos programas de intercâmbio virtual, não apenas pela questão do recurso, que é escasso, né? E não tem dinheiro realmente para todo mundo fazer mobilidade. A gente sabe que o cobertor realmente é bem curto quando a gente fala em mobilidade física. Mas também porque mesmo que nós tivéssemos recurso para que todos fizessem mobilidade física, muitas vezes as pessoas, principalmente no ensino superior, elas têm uma vida, uma família, uma situação que não permite que elas passem 6 meses, 1 ano fora. Nem todo mundo tem condições físicas, né, e não só financeiras, de poder se ausentar, de poder ir para fora dessa forma. Muitos cuidam de famílias ou dependem de famílias, né, e não poderiam se engajar nisso. Como eu comentei na Interufum, a média no Brasil é de menos de 1% da nossa comunidade que tem condições de, comunidade acadêmica, né, que tem condições de poder se engajar nesses projetos de mobilidade. Maíra e eu, por exemplo, somos duas privilegiadas que conseguiram unir, fazer com que o universo conspirasse para que a gente conseguisse afastamento, conseguisse recurso, conseguisse... Mas quantos dos nossos professores e alunos, e técnicos também, têm condições de fazer isso? Então, eu acredito que o intercâmbio virtual, o que eu chamo de virtual exchange, é uma atividade que ela é não só mais factível e realista em termos de internacionalizar a todos e dar uma oportunidade para todos, mas ela é inclusive mais necessária e mais articulada com todas as missões da universidade, porque você não precisa fazer simplesmente no ensino. Você pode fazer no ensino, que seria um COIL, que é o Collaborative Online International Learning, de forma prática. Eu dou uma disciplina aqui, parte da disciplina eu dou aqui, parte da disciplina é dada por um professor lá fora, e nós fazemos os encontros gravados de forma híbrida, né? O meu grupo todo reunido, transmitindo de forma híbrida, o grupo deles lá. Essa seria uma forma de internacionalização ou de intercâmbio virtual no ensino, na disciplina. Mas a gente pode pensar no intercâmbio virtual também para fazer pesquisa e também para extensão. Eu já tive projetos de todas as formas, né, de pesquisa, de extensão, e não só com alunos e professores, mas também com técnicos, com servidores, porque é muito importante a gente pensar também que os técnicos e os servidores fazem parte dessa internacionalização. Não adianta nada a gente, né, os professores e os alunos estarem fazendo esse movimento se os técnicos muitas vezes não têm como acompanhar, não têm como fazer isso. Então, é uma iniciativa barata, eu diria, porque a gente só depende de internet, e depois da pandemia, todas as instituições, pelo menos acesso à internet, a gente tem, porque nós tivemos que usar durante a pandemia para dar aula online. Então, é uma iniciativa sem custo nenhum, ela vai depender basicamente da boa vontade e da articulação do professor, e, em muitos casos, do apoio institucional. Por exemplo, eu acho que eu comentei isso com vocês na Interufu também. Na UFES, por exemplo, depois que nós voltamos ao presencial, o meu departamento, ele não permite que nós façamos nada no online. Isso tem uma série de implicações, porque se eu for dar uma disciplina, por exemplo, virtual, eu só poderia fazer isso como atividade complementar. E daí o número de alunos que vão poder, ou que vão se engajar, é muito menor. Se eu fizer um projeto agora, no momento, eu estou com um projeto, eu estou realizando uma disciplina que eu estou ofertando tanto na graduação quanto na pós, com uma universidade em Berna, na Suíça. Então, ela é uma espécie de intercâmbio virtual, mas que ela é dada ao nível do ensino, né? Porque a gente cadastrou esse projeto como disciplina, tanto lá quanto aqui. Esse projeto que eu estou tendo agora, na verdade, assim, a gente cadastrou como disciplina para tentar dar crédito, porque em semestres anteriores eu estava fazendo uma parceria também com uma universidade na Turquia, quando a gente estava no online. Então, estava no EART, eu estava dando a disciplina em parceria com uma colega na Turquia. Do dia para a noite, a UFES voltou ao presencial,
e daí eu fui proibida de fazer qualquer coisa no online. Então, o que eu fiz? Para poder terminar a parceria, porque essa é uma questão prática, mas que faz muita diferença para nós que trabalhamos com outros pesquisadores e professores. Você não pode deixar a pessoa, você passou 3, 4 meses planejando um curso, você não pode mandar e-mail e falar, olha, a partir de amanhã nossos alunos não vão participar mais da disciplina, porque aqui a gente não pode cadastrar. Então, eu tive que continuar dando a disciplina de forma complementar. Não fazia mais parte da grade curricular. Dos 26 alunos que eu tinha no Brasil, apenas 4 continuaram a disciplina. E daí isso fez uma diferença enorme, porque os grupos, eu tinha grupos menores, né, onde a gente discutia temas específicos. Já vou dar alguma ideia das dinâmicas que a gente pode fazer nessas turmas. Mas, assim, um grupo que deveria ter, sei lá, 4, 5 pessoas de cada país, 4, 5 da Turquia para discutir com 4, 5 do Brasil, acabaram sendo 5 da Turquia com um brasileiro. Então, eu só consegui ter 4 grupos, cada grupo tinha um brasileiro para representar o Brasil. E daí, lógico que as discussões foram muito menos ricas, porque o número de turcos era muito maior. Então, no semestre seguinte, agora, quando eu fiz esse outro intercâmbio com a Suíça, eu conversei com a minha colega, eu falei, olha, a gente vai fazer o seguinte, primeiro você matricula os seus alunos e você vê qual o número de alunos que você tem. E a gente vai ter um par para cada aluno. Em vez da gente ter grupos de alunos, cada aluno brasileiro vai ter um equivalente na Suíça. E eu só vou abrir a matrícula para o mesmo número de alunos e vai ser o mesmo aluno que vai interagir durante o semestre inteiro, para que eles tenham condições de se conhecer melhor, porque eles trocavam de grupos e nunca tinham condição de conhecer muito bem, de ter muito contato com a pessoa. E dito e feito, foi assim que a gente fez esse semestre. A gente abriu 24 vagas, 12 lá, 12 aqui. E o aluno já se matriculava com esse compromisso, né, de que começou, você não vai poder deixar, e a gente tem uma lista de suplente por esse acaso, mas assim, eu nem divulgo isso para os alunos matriculados. Eu consegui cadastrar a disciplina como disciplina aqui na pós, que é mais fácil do que na graduação, porque na graduação a gente tem uma série de entraves, né, para poder fazer isso, inclusive a proibição de fazer qualquer coisa online. E os certificados, eles são como atividade complementar para aqueles que não estão matriculados na pós. Isso permite um pouquinho de flexibilidade, porque no caso do programa de vocês podem cadastrar os alunos de vocês, e vocês podem, inclusive, se não tiver um número que vocês precisem para a disciplina, vocês podem, inclusive, aceitar alunos de outros programas nessas parcerias. E daí, durante o semestre todo, a gente tem 4 ou 5 palestras, que são dias onde todos estão juntos online, e os professores envolvidos, no caso eu e a professora suíça, nós convidamos professores especialistas nas áreas que nós vamos trabalhar de interculturalidade, Global Citizenship Education, etc. Cada dia vai ter um palestrante diferente, e os outros encontros, eles são feitos individualmente. Cada aluno daqui se encontra com o aluno de lá e eles têm uma série de tarefas para realizar sozinhos. Eles se encontram por WhatsApp, por Teams, eles escolhem a plataforma, o formato, o horário. Isso ajuda bastante, o fato de você ter uma certa flexibilidade nos encontros, como é que isso vai ser feito, porque uma das dificuldades que a gente tem nas parcerias virtuais, principalmente se vocês pegarem uma universidade ou um parceiro, por exemplo, na Ásia, é a questão do fuso horário. Então, o fuso horário das instituições e do país já é difícil da gente lidar. Se você ainda colocar a dificuldade de disciplina e da carga horária de cada um, fica mais difícil ainda. Mas se a gente coloca durante um semestre só 3 ou 4 encontros coletivos, com todos juntos, um horário fixo, deixando os outros encontros para que eles possam fazer de forma individual, no horário que for melhor para eles, isso tem facilitado e tem permitido que a gente amplie um pouquinho o número de parcerias e os colegas com os quais a gente trabalha. Então, não sei se eu respondi. Ok, maravilha, maravilha, Kíria. Poxa, só aprendizado com você, viu? Cada frase uma ideia, que legal. Eu queria passar também para a Maíra. A Maíra acabou de postar uma aqui no chat, Maíra. Se você puder fazer ou elaborar a respeito, acho que era muito interessante também. Oi, Kira. Eu estava pensando aqui,
Se você tem, né, da sua prática, da sua experiência, algumas dicas ou sugestões para a gente enfrentar obstáculos linguísticos mesmo, né? Estava comentando sobre, né, o conhecimento de língua e tecnologia ser uma forma de acesso, ser uma forma de empecilho, né? Uhum. E aí fiquei pensando, por exemplo, se a gente, né, começa a ter uma parceria com um professor, mas que não fala português, né? E a maioria dos alunos não falam a língua, não entendem a língua desse professor, né? De que maneira vocês já têm feito ou pensado, ou seja, uma atividade de preparação, de acompanhamento, para lidar com esse obstáculo. Uhum. Vou usar outra metáfora aqui. Eu acho que a gente pode aproveitar, Maíra, as dificuldades linguísticas e fazer desse limão uma limonada. Como é que eu tenho me virado nos 30, né, para conseguir fazer isso? A primeira estratégia que eu tenho usado, e que dá certo para algumas línguas, não para todas, é a estratégia da intercompreensão. Eu não sei se vocês já escutaram um pouquinho dessa abordagem. Para quem não conhece essa abordagem, a abordagem da intercompreensão, ela tem sido usada por diversas escolas, no ensino básico, inclusive, de diversas escolas de muitos países na comunidade europeia, principalmente do sul da Europa. Portugal, Espanha, França, Itália e Romênia. Porque eles notaram, por exemplo, que existe uma similaridade muito grande entre essas línguas que vêm do latim e que seria muito fácil desenvolver estratégias de compreensão dessas línguas, ainda que a pessoa não precisasse ou não tivesse condições de se expressar nessas línguas. E como parte das regras da comunidade europeia para desenvolver o multilinguismo, olha que ideia interessante que eles tiveram, eu achei ótimo isso. Eles tinham que decidir, em alguns países como a Espanha, por exemplo, que tem mais... O espanhol é o idioma oficial, mas tem vários outros idiomas cooficiais na Espanha, valenciano, catalão, como é que é o nome? Eurasca? Não, eu esqueci o nome da... Euskera, e diversos outros idiomas que têm o status de co-oficial. Como é que eles lidaram com a pressão, por um lado, das comunidades locais para ter o idioma local na escola, ao mesmo tempo que a pressão de fora de ter uma certa língua como língua estrangeira? O francês querendo entrar no currículo, o inglês, né, deslocando os outros idiomas, enfim, essa briga por qual é o idioma que vai ser colocada no currículo. Então, nos primeiros anos da educação infantil, olha que interessante, eles desenvolveram uma abordagem que, em vez de ensinar um idioma estrangeiro, eles ensinam 5, usando essa abordagem da intercompreensão. Então, italiano, francês, português, espanhol e romano. Essas 5 línguas que derivam do latim. A criança não vai sair, ou não vai, depois de 2 ou 3 anos, tendo aula na abordagem da intercompreensão, ela não vai falar nenhum desses 5 idiomas, mas ela vai ter condições de perceber ou de entender qualquer pessoa que se comunique nesses idiomas. E eles criaram essa abordagem como forma de estimular, inclusive, a paz, por meio da possibilidade de que as pessoas pudessem se expressar na sua própria língua, entendendo a língua do outro. Então, depois de 3 ou 4 anos, a criança já consegue entender esses idiomas e ela pode, inclusive, optar qual dos idiomas que ela gostaria de aprender para que ela possa produzir também ou se expressar naquele idioma. E eu vendo essa possibilidade, né, da intercompreensão, que era usada basicamente no ensino básico na Europa, eu trouxe essa ideia depois do meu pós-doutorado, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, puxa, mas por que a gente não pode usar a intercompreensão no Brasil com relação ao espanhol? É um absurdo, 2 línguas que são tão próximas, que são tão fáceis, né, de ter uma intercompreensão entre uma e outra, por que a gente não pode? Eu via muitas vezes, por exemplo, a gente trazia convidados de fora, da América Latina, na UFES, e as pessoas traziam tradutor em inglês. Ou eram 3, 4 pessoas que falavam espanhol, o resto do pessoal da UFES que falava português, e para a gente se comunicar como língua franca, utilizava o inglês, sendo que era muito mais fácil a gente utilizar, por exemplo, a intercompreensão. Então, eu comecei a tentar utilizar a abordagem da intercompreensão nas minhas ações de internacionalização
quando os grupos linguísticos eram próximos. Então, por exemplo, se eu trago um professor latino-americano, um professor que fala espanhol, não tem por que a gente fazer a tradução em inglês. A gente poderia utilizar a abordagem da intercompreensão. Ele fala em espanhol, nós entendemos, e nós falamos em português, e ele também entende. A gente fala um pouco mais devagar, tenta usar mais palavras mais transparentes, né, mais fáceis, e essa abordagem tem dado muito certo. Outra estratégia que eu tenho usado, Maíra, é a questão da legendagem. Isso eu comecei a usar durante a pandemia, porque na época, com a assinatura que a UFES tinha, por exemplo, com o Google, acho que agora a gente não tem mais, a gente conseguia acionar a legenda. Então, era possível uma pessoa falar em inglês, por exemplo, e mesmo que o meu público não tivesse o domínio daquele idioma, com a legenda ficava mais fácil. E muitas vezes a gente gravando, a pessoa assistindo uma vez, assistindo duas vezes, tinha mais facilidade em poder fazer dessa forma. E mais recentemente, depois da pandemia, essa é a última, essa inclusive assim, eu descobri essa estratégia, estou usando essa estratégia depois que eu voltei de Uberlândia, foi depois que eu vim de lá, senão eu já tinha contado essa para vocês não vão acreditar. O que eu tenho feito, a ginástica que eu tenho feito para a gente poder incluir outros idiomas. Eu estava assim, muito preocupada, muito interessada em ver o impacto e o potencial da inteligência artificial, principalmente do ChatGPT, né? Nas produções acadêmicas, porque eu não sei se vocês conhecem uma colega minha, Simone Sarmento, vocês devem conhecer, né? Eu estava numa palestra junto com a Simone na Bahia, e aí a gente discutindo na questão das línguas, na produção acadêmica e tal, a Simone falou, Kira, olha, eu sei que você vem com esse papo do decolonial e tudo mais, mas olha, eu vou te dizer, esse pessoal das exatas, eles não têm toda essa discussão, toda essa briga, eles não têm esse drama que a gente tem aqui nas humanas e nas sociais, porque eles escrevem assim, um físico, um astrofísico, ele escreve o texto dele, na verdade, assim, ele faz a coleta e os dados dele, joga no chat GPT e fala, olha, agora com esses dados produz o texto em inglês e pronto. E a exigência que eles têm para publicar um texto em inglês é muito menor para as áreas deles do que é para a nossa área do... Então, quando ela falou aquilo para mim, eu falei, bom, isso é muito bom, porque, por um lado, o chat GPT vai permitir que alguns autores que não teriam condição de publicar em outros idiomas, principalmente em inglês, possam usar o ChatGPT para traduzir, mas, por outro lado, é também muito negativo, porque vai cada vez mais diminuir o interesse, a possibilidade da gente aprender outros idiomas, né? Porque daqui a pouco a gente está usando não só o ChatGPT, mas outras tecnologias e inteligências artificiais para fazer a tradução. E como é que fica o ser humano, né? Cada vez mais monolíngue e cada vez menos multilíngue. Mas aí eu comecei, então, a assistir várias palestras e ir atrás assim, de tentar descobrir o impacto, né? E como é que a gente poderia usar a inteligência artificial para o bem e não somente para o mal. E descobri numa dessas palestras, semana passada, gente, foi muito interessante isso, um WhatsApp de uma operadora de inteligência artificial brasileira. Ela chama, eu vou passar para vocês, eu vou passar para a Cris, depois aí você compartilha com eles, Cris. O nome dela é Luzia. Ela é um WhatsApp de inteligência artificial brasileiro. É uma jabuticaba, né? Aquela fruta que é só brasileira. É um WhatsApp brasileiro, mas ela entende italiano, francês, espanhol e inglês. Então, o que eu pensei? Primeiro eu fiz o teste com o WhatsApp para ver como é que funcionava. Ela funciona exatamente igual ao ChatGPT. Você faz perguntas e ela responde sobre absolutamente tudo. Eu fiz, inclusive, assim, alguns testes para ver a ética, né, das respostas e tudo mais. Funcionou super bem para mim. E eu, inclusive, estava pensando no potencial dela por conta dos meus pais. Meu pai está com Alzheimer, a minha mãe já tem mais de 80 anos de idade. A gente tentou colocar, por exemplo, como é que é o nome daquela... Alexa. Eu tentei colocar Alexa, tentei colocar câmeras para ajudar, eles não se acertaram com nenhum deles. Tem muita dificuldade com o computador, mas, assim, o WhatsApp eles usam. E aí eu falei, vou fazer isso, eu vou colocar esse WhatsApp para o meu pai e para minha mãe, porque se eles precisarem de alguma informação, no computador eles não vão conseguir ir. Com a Alexa, eles não se deram bem. Mas, de repente, para o WhatsApp, eles... E, olha, resolveu, foi super bem, foi super interessante o uso deles, desse WhatsApp com a inteligência artificial.
E eu estava no meio desse intercâmbio virtual que eu estou fazendo com a Suíça, e a maior parte dos alunos da Suíça tem o primeiro idioma alemão. Então, eles falam inglês como língua franca, que é o idioma que a gente tem usado com os nossos alunos aqui, mas assim, nenhum dos alunos, nem no Brasil e nem na Suíça, tem o inglês como língua franca. Então, muitas vezes, eles tinham assim, dúvidas e dificuldades com o inglês, ou com o alemão, ou com o português, e aí a gente teve a ideia de sugerir que eles fizessem um glossário, um survival kit, uma lista de palavras que eles pudessem usar. Por exemplo, eu vou visitar a Suíça. Quais são as palavras em alemão que eu precisaria saber? E vice-versa no Brasil. E, gente, eu passei o WhatsApp, esse do ChatGPT, para os alunos, todos eles estão usando para aprender português. Porque como é uma inteligência artificial que fala português, então ela tem funcionado como um dicionário online para eles. Eles fazem, então, os encontros, as duplas, todos eles instalaram esse WhatsApp e eles vão assim, tem uma dúvida de português? Ele pergunta para o WhatsApp e depois ele conversa e checa com o colega dele. Olha, o WhatsApp falou que a comida típica brasileira é o brigadeiro, é verdade? E eles checam essas informações com o WhatsApp. Então, hoje, graças à tecnologia, ou apesar dela, não sei, nós temos algumas estratégias para lidar com as limitações de língua. O que eu acho assim, como eu comentei, tem um lado bom, porque a gente pode usar essas tecnologias para fazer legendas, para que a gente possa incluir outros idiomas e para que a gente possa também incluir outras vozes, né, nesses intercâmbios que a gente faz, mas também tem um lado negativo, né? Eu tenho muito medo, por exemplo, de daqui a um tempo a gente estar usando esses tradutores e cada vez menos aprendendo outros idiomas, né? Eu espero que eu esteja enganada com relação a esse cenário. Não sei se respondi, Maíra. Nossa, e eu aqui... Desculpa, Maíra, pode falar. Não, pensando, né, quando você estava falando, assim, porque é um pilar, né, pensar a questão linguística para nós, né, e uns desafios, né, nós estamos propondo também como parte desse projeto de internacionalização, um evento que vai chamar Comunicações Plurilingües, que a ideia é os alunos poderem apresentar suas pesquisas, né, inicialmente em inglês, francês e espanhol. Então, na verdade, é uma tentativa, né, de uma iniciativa de criar aquilo, né, também que Valdenor sempre fala do ambiente de internacionalização, e eu acho que ter essa experiência, né, de vivenciar como é enunciar numa língua ou outra, né? Porque uma coisa é eu falar da minha pesquisa, né, na língua que eu me sinto segura, né? E ainda assim a gente tem os perrengues para isso. Mas acho que fantástico, né? Isso que você traz a intercompreensão, porque são muitos desafios. Né? O desafio, por exemplo, da inclusão. Né? Então, como fica? Por exemplo, tem um aluno surdo, o evento é em língua estrangeira, quem vai conseguir fazer a mediação? E essas tecnologias, com certeza, né, podem ser uma muleta, mas não dá para... Né? E aí, quando você falava também, queria, nós já vamos encaminhar para o fim, né, porque eu sei que você tem aí horário, mas uma questão que eu queria colocar é assim, você deu o exemplo lá da física, né, que o colega fala, mas lá não tem, ninguém fica elucubrando, filosofando. Tem uma questão que também, às vezes, me angustia, que é a questão do produto dessa internacionalização, né? Porque, entendo que na física, talvez, assim, vou jogar ali no Google Tradutor, né? Porque, para nós, o texto, né? As questões da discursividade são centrais, né? E, às vezes, essa dificuldade. Então, se eu fiz uma parceria, eu estou numa rede internacional, eu estou num projeto internacional de pesquisa, o produto é o quê? Ele é sempre sua publicação, ele pode ser um material didático, né? O que você tem tido de produtos desses seus projetos? Eu agradeço muito a tua pergunta, Cris, porque isso volta para aquele início, quando você perguntou para mim o que eu entendo por internacionalização. Para mim, internacionalização não é apenas o produto, é o processo. E não é apenas o ensino, na pesquisa, na extensão, é na missão, na forma da gente se colocar e atuar nesse mundo, né? De uma forma mais colaborativa, mais democrática, né? Mais multi, eu diria assim. Então, o que eu tenho tido de produtos, não sei te dizer, o que eu tenho tido de resultados e de benefícios, eles vão muito além de artigo publicado, de aula dada, enfim, de ampliação das pesquisas. Elas perpassam, por exemplo, uma forma de eu ampliar a minha mente e a mente dos meus alunos e dos meus colegas
com questões e com, talvez, inclusive, epistemologias, às quais eu não teria acesso se eu não me confrontasse com outros. Nós que somos de letras, a gente sabe que a gente precisa do outro para se ver e para se construir de forma diferente, né? Então, mais do que talvez colegas de outras áreas, a gente valoriza muito esse encontro, desencontro e esse terceiro espaço, né, que a gente cria com o outro. E eu acho que a internacionalização ela propicia isso, que o nosso encontro ele não fique limitado, seja geográfica ou linguisticamente, que o nosso encontro não tenha barreiras, né? Ele possa ser um encontro, enfim, realmente, eu não diria nem internacional, eu diria assim, um encontro entre outros que não estão limitados geográfica ou linguisticamente, né? Compartilhei com a Cris e com a Maíra o WhatsApp do ChatGPT, depois vocês compartilham com os colegas. Ele é super fácil, você usa ele como WhatsApp, mas quem responde é o ChatGPT. E o que é interessante é que o WhatsApp da inteligência artificial, você pode inclusive usar o som, você pode falar, eu, por exemplo, estou tentando melhorar meu italiano, então eu falo com ela em italiano, ela não vai me corrigir, mas assim, ela responde, só que ela responde em texto, ela não pode responder ainda, né? Porque daqui a pouco já sai em voz também. Então é interessante, porque a gente pode usar não só para praticar o idioma, mas também para a gente conhecer aspectos culturalmente de outros países. Talvez assim, até para contrastar. Então, por exemplo, no intercâmbio virtual que vocês façam, digamos que vocês têm um intercâmbio virtual com alguém da Índia. Não é certeza que todas as informações dela estão relevantes. Como ela falou, por exemplo, que o prato típico do Brasil era o brigadeiro. É uma das sobremesas típicas, mas não o prato típico. E daí os colegas vão trocando essas informações para poder contrastar. E lógico que para poder trocar as informações, eles vão precisar de língua, né? E aí que entra a nossa praia. É verdade. Bom, agora caminhando mesmo para o finzinho, Kíria, poxa, você tocou em diversos pontos que realmente são fundamentais, né, para esse processo de internacionalização, e claro, você já vê também esse processo de uma forma madura, né, e sempre com vistas a melhorar, né, porque você tocou em diversos pontos interessantes, você tocou no ponto da extensão, né, da criação de ambientes em rede, né, também para a gente pensar essas possibilidades de interlocução. Eu acho que é bem coisa mesmo é um trabalho, de uma certa forma, que precisa ser iniciado e, obviamente, precisa ser continuado, senão o processo dentro de uma instituição já fica, né, dentro de uma área só, ou dentro de uma linha só, né? Quando, na realidade, internacionalizar para uma instituição tem que se pensar também no todo, apesar de ser algo talvez ambicioso, né? Você também tocou numa questão aí, né, que é a discussão com a Simone, a questão da decolonialidade, né? Você acha que a gente está longe de uma internacionalização que seja decolonial? Né? Eu lembro de você até mencionou também, né, a questão de a gente mais ser importadores do que exportadores, né? A gente está longe de ser exportador também de conhecimento ou de estar visível lá fora, né? Eu acho que não, Ivan, mas nessa pegada, né, decolonial, e essa é uma crítica que eu faço a alguns teóricos, inclusive decoloniais. Sabe aquela brincadeira da dança das cadeiras? Que começa a tocar uma música, eles vão tirando uma cadeira, até que fica, no final, alguém sem ter onde sentar. Uma das críticas que eu faço a alguns teóricos decoloniais que dizem, agora está na nossa vez, agora nós é que temos que estar por cima, antes a gente estava por baixo, agora a gente está por cima. Para mim, esse é um discurso que muda somente quem está sentado na cadeira, mas não muda as regras do jogo em si. E meu interesse maior não é fazer com que, a gente comece a exportar mais, ou que a gente comece, agora somos nós que estamos mandando no jogo, a gente que vai sentar na cadeira. Eu acho que meu ideal, né, talvez ingênuo, como a minha visão de internacionalização, é mudar a regra do jogo,
É não ter alguém que fica sem sentar, é não ter alguém que está por cima, tu está por baixo, é fazer realmente uma troca. E eu acho que a gente não está longe disso, Ivan. Eu acho que para que a gente possa contribuir para o outro, a gente precisa se conhecer. E nós estamos nesse processo, a gente está se conhecendo, a gente está se olhando, a gente está vendo o potencial que a gente tem, a riqueza que a gente tem aqui do nosso ladinho, como diz o mineiro, né? Aqui bem pertinho, como dizem vocês aí, para a gente fazer essas ações de internacionalização. Eu não preciso olhar para fora, eu posso olhar aqui para o meu quintal, posso olhar para o meu vizinho, posso olhar para os processos e para os projetos de extensão e da comunidade que está precisando e que, enfim, está no meu entorno. E é por aqui que eu posso começar essa internacionalização. Então, eu acho que a gente está perto da gente poder fazer essas trocas, né, com outras comunidades e também essa devolutiva ou essa contribuição relevante para a sociedade, que eu acho que é o papel mais importante da universidade, né? Perfeito. Bom, Kíria, né? Então, muito obrigada, né, por esse bate-papo. Foi, né, muito produtivo, né? Vamos sair daqui com várias questões, né, para pensar, discutir. E assim, nós já vamos deixar agendado, né? Daqui 6 meses a Kíria volta presencialmente para nos contar os projetos aí dessa experiência que você vai ter. Ela está indo para a Espanha mês que vem, né? Você comentou. Eu acho que você vai ter muita coisa também para nos contar, né? Desejamos para você muito sucesso. Né? Você nos inspira, né? Estava brincando aqui nos bastidores antes de começar. Quando a gente entra ali no site dela, nova, que hora que essa mulher dorme, né? Porque assim, são tantas produções, são tantos projetos belíssimos, né? De muita relevância, e destacar também, né? O olhar muito sensível, né? Quando o Kíria fala assim, olha, eu não faço sozinha. Né, no sentido de que, né, é preciso um coletivo, né, em que um vai assumir algo para que ela possa fazer outra coisa, né, mas que de forma alguma tira aí o seu brilhantismo, né. Então, muito obrigada, né? Agradeço a você. Eu que agradeço, aceito o convite, mas eu só aceito o convite se for com cafezinho, queijo de Minas e doce de leite. Aí vocês vão ter certeza que eu vou para Uberlândia conversar com vocês. E vou dizer mais, eu vou para Uberlândia fisicamente, né, pessoalmente, depois de abril, quando eu voltar, mas antes disso, eu gostaria de estender essa rede, essas possibilidades, para trabalhar com vocês virtualmente antes. Como eu comentei, Cris, eu tenho assim, diversas parcerias com essas universidades, e, por exemplo, esse curso que eu estou dando agora com a Universidade da Suíça termina em dezembro. Se tudo der certo, ele for aprovado, a partir de fevereiro, março do ano que vem, a gente começa com uma nova parceria. E nada impede que a gente estenda isso para os alunos de vocês no programa. Então, a gente pode começar com alguns alunos, alguns professores que têm interesse em participar, primeiro como ouvinte, para ver como é, que participem do projeto. Eu vou convidar vocês nos próximos para a gente poder se engajar, e por enquanto a gente vai tomando cafezinho virtual, até a gente poder trocar o presencial. Com certeza, vamos agradecer muito. Bom, então obrigada também, Ivan, Maíra, né, quem esteve aqui nos ouvindo, e um grande abraço. Obrigada. Valeu, obrigado, fiquem bem. Tchau,